paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Pastor Luiz Posidônio aqui, gravando aqui a oração do meio-dia, amém? Leia comigo Tito, capítulo 2, versículo 11 e versículo 12, que diz: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscência mundana, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. É o livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 e versículo 12. Meus queridos, amados e distintos irmãos, a palavra de Deus é bem clara e está dizendo, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, a todas as mulheres, a todas as nações da terra. Entenda isso, irmãos. Aqui não é um verbo da pessoa do passado. E aqui também não é um verbo da pessoa do futuro. Que é um verbo da pessoa do presente, Porque a graça de Deus se há manifestado. Ou seja, Tito está dizendo para a igreja que Deus já havia manifestado a sua graça. Entende? Deus já havia manifestado a sua graça. Nessa época que Tito falou isso, Jesus Cristo já tinha morrido e já tinha ressuscitado ao terceiro dia, né? Então, lógico que o texto, é claro, o texto fala sobre Jesus Cristo, que é a maior expressão de manifestação da graça de Deus. Oh, aleluia! Ele já se manifestou a todo homem, a toda mulher, a todas as nações da terra. Jesus já se manifestou, morrendo na cruz e liberando na cruz a palavra da vitória, o brado da vitória, o tetelestai de Deus. Está consumado. Aí Jesus disse: em tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Está consumado. Oh, aleluia. Oriabaia xaramanassuri cantalaias. A graça salvadora já há manifestado, já se manifestou e continua se manifestando, salvando, libertando, protegendo, perdoando. Oh, glória a Deus! Então, meus queridos, amados e distintos irmãos e irmãs, tome posse da graça manifestadora e salvadora de Deus. Tome posse da graça salvadora e manifestadora de Deus. A graça já se manifestou. A graça já se manifestou e continua a se manifestar, trazendo salvação a todo homem, a toda mulher. Aleluia! E ela nos ensina, a graça de Deus, ou seja, o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, nos ensina a renunciar. Renunciar o quê, pastor Luiz Posidônio? Renunciar às concupiscências mundanas. A Bíblia fala de 3: concupiscência da carne, que é o desejo desenfreado por riquezas terrenas, né? E a Bíblia diz que quem quer ficar rico na terra cai no laço do diabo. Entendeu, meus irmãos? Então há um desejo desenfreado, carnal, no coração de muitos crentes. Não é isso, irmãos? De querer ficar rico de qualquer jeito, de qualquer maneira, com vida fácil, né? E quer ficar rico, irmão, não é para a glória de Deus não, viu? Não é para investir em missões não, viu? Não é para ajudar o próximo não. É para se exibir, para dizer que pode, que tem. Por isso que a Bíblia diz: de tal maneira está o desejo das pessoas, faz querer ficar rico dessa maneira desenfreada, não para a glória de Deus, não para ajudar as missões, mas para enaltecer o seu ego. Essas pessoas vão cair no laço do diabo. Desejo, uma concupiscência da carne, um desejo desenfreado, concupiscência da carne, desejo desenfreado. Outra concupiscência, a soberba, é o desejo dos olhos, sabe, irmão? É invejar o irmão, a irmã, invejar as pessoas, né?
invejar o sucesso dos outros. Não para pensar que aquela irmã teve sucesso, aquela irmã, mas sofreu muito, trabalhou muito, de dia e de noite, na sua fadiga, no seu suor. Então aí a pessoa fica desejando, cobiçando, querendo ter o que o irmão tem, querendo ter o que a irmã tem, só para poder também dizer que pode, dizer que, meu Deus, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. E a terceira concupiscência mundana, que é a soberba da vida, é a pessoa, irmão, não externar diante de Deus gratidão, não ser grato com Deus, não ser grato com seu irmão, com sua irmã, que tanto lhe ajudou. Falta de gratidão é a soberba da vida, um desejo mundano, né, como diz aí. Mas a graça salvadora de Deus, que já se manifestou para mim e para ti, é Ele que nos ajuda a renunciar à impiedade e renunciar aos desejos da carne, os desejos mundanos, como eu falei, 3, né? E nos conduz em justiça, em amor, em arrependimento, para a glória de Deus. E quando nós deixamos a graça de Deus, que é o Senhor Jesus, com o Senhor Espírito Santo, quando nós deixamos Ele nos conduzir, irmãos e irmãs, em piedade. Piedade quer dizer amor, perdão, arrependimento. Quando nós deixamos Ele nos conduzir em piedade e arrependimento, oh aleluia, arrependimento tetelestai, é andar como Jesus andou, é pensar como Jesus pensou, é perdoar como Jesus perdoou, amar como Jesus amou, fazer a obra de Deus como Jesus fez. Então, aí nós agora praticamos o tetelestai, praticamos o arrependimento, não é isso? Aí agora nós obtemos o privilégio de termos conosco o reino de Deus, que não é comida e nem é bebida. Mas o que é o reino de Deus? Romanos 14:17, o reino de Deus é paz, justiça e o poder da manifestação da alegria de Deus, da alegria do Espírito Santo de Deus, que é a nossa força, que a Bíblia diz que a alegria de Deus é a nossa força. Eita glória! Então fique com essa palavra de despertamento, de alerta. E, aleluia, deixa a graça de Deus, que é Jesus, com seu Espírito Santo, te conduzir ao arrependimento, ao amor, ao perdão, à mansidão, à bondade e à fidelidade. Vamos orar. Pai amado e querido, abençoe todos os meus irmãos e irmãs. Lembro-me de Judete, Senhor, que está no escuro ainda, Senhor, que a empresa de energia liga a luz dela. Lembro-me de Ronaldo Ferreira. Oh, meu Deus, que aqueles terrenos sejam vendidos, muitos terrenos dele, 3, né? Que aquele sítio seja vendido. Que a saúde do teu servo Ronaldo seja abençoada. Abençoe suas filhas, seus genros, noras, filho, filha, se tiver neto, neta, mãe, pai, eita glória, madrasta, Senhor, irmãos e irmãs. Oh, Deus, liberta a família do teu servo. Abençoe sua esposa missionária do Ronaldo. Abençoe, Senhor, todos os meus irmãos e irmãs. Sueli em família, Carol em família, Luzia em família, Josi em família, Deus Aninha em família, Marilu em família, Maria Auxiliadora em família. Abençoe todas as minhas irmãs, a Igreja Vida Eterna de Salvador, a Igreja do Sertão do Ceará. Deus abençoe minha mamãe, todos os irmãos da Igreja Vida Eterna, obreiros e obreiras, criança. Abençoe o nosso Brasil, Senhor. Minha filha Luísa, liberta do poder do inimigo, no intelecto, nas emoções, no pensamento, no entendimento, coração, corpo, alma e espírito, liberta ela. Abençoe sua mamãe, seu irmão, seu sobrinho. Oh Deus, a mãe do seu sobrinho. Abençoe, Senhor, meu Deus, a minha vida e a minha família, essa mulher de Deus, esse homem de Deus e toda a sua família espalhada pelo Brasil e pelo mundo, zona rural e zona urbana, Senhor. Toda a nossa família seja abençoada. Abençoe todas as nações da terra, Jesus. A Ucrânia e a Rússia, haja paz. Abençoe Israel, o Irã, o Iraque, Hezbollah, Ramá. Haja paz nesses países, os Estados Unidos, haja paz. O Senhor venha cessar as guerras, como diz o Salmo, que o Senhor tem poder para fazer cessar as guerras, quebrar o arco do inimigo, cortar a lança e queimar os carros no fogo. Que haja paz entre as nações da terra, haja paz em Israel, haja paz em Jerusalém, haja paz no nosso Brasil, haja paz na minha casa, na minha rua, na minha igreja, na rua da minha igreja, na casa dessa irmã, na casa desse irmão, na rua dela, na rua dele. Que haja paz, meu Deus, que haja salvação, que haja proteção em nome de Jesus.
Abençoe a igreja do sertão. Deus, que haja recursos para terminar a construção e inaugurar em breve, em nome de Jesus. Abençoe esse QR Code, que o Senhor vai abençoar esse QR Code, Senhor, e usar milhões de homens e mulheres para copiá-lo e abençoá-lo no poder do sangue e do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Ó Deus, em tuas mãos entrego todas as nações da terra, a nossa nação, a nossa vida. Não me esqueci, ainda me lembro, projeto de oração 24 horas no ar. Dai-me recursos, Pai, milionários e sobrenatural para iniciar esse projeto de oração 24 horas no ar, Senhor. Grupos revezando, revezamentos de grupos. Pai, em nome de Jesus, eu entrego em tuas mãos nossos sonhos, nossos projetos, e pelo poder do sangue, em nome de Jesus, pela fé, que já seja realizado para a glória de Deus. Se você recebeu a vitória através dessa palavra maravilhosa e dessa oração, meu irmão, compartilhe essa oração com todos os seus contatos e redes sociais e coopere com essa obra segundo o que Deus propõe em seu coração. Amém? Através desse QR Code. Deus te abençoe. Deus abençoe todos que vão ver essa oração no futuro, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Luiz Posidônio, da Igreja Vida Eterna, Salvador, Bahia, também da Igreja do Sertão do Ceará, que falta terminar. Deus te abençoe. Até a próxima oração. Querendo Deus, eu sei que Ele quer. Deus abençoe, irmão, igreja. Oh, glória!